Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast da Sila, sua autoridade dominante no mercado comercial. E hoje eu recebo aqui Thiago Alves, CEO do International Workplace Group, ou IWG. Thiago lidera uma expansão de soluções flexíveis que conectam produtividade, qualidade de vida e impacto ambiental de forma positiva. Alves é autor do livro Nem Home Nem Office, onde compartilha insights sobre o novo mundo do trabalho. O tema de hoje, pessoal, é home office versus híbrido e presencial. Thiago, obrigado por aceitar nosso convite. Parabéns pelo livro. Antes de mais nada, aqui está o livro. Para quem não leu, leia. Foi escrito em 2021, mas é mais atual do que 2021, né? É um livro que tende a... Na verdade ele é de... Aliás, obrigado pela presença, né? Pelo convite de estar aqui. Gostei da introdução, formal. Isso é uma coisa que a gente não é formal, então o pessoal já vai saber aí. O livro, na verdade, ele é de 22, da editora Gente. Muito legal a jornada do livro, porque, na verdade, até uma curiosidade. Podemos começar falando do livro? Vamos. Vambora. Vambora. O livro, na verdade, o título do livro era Futuro do Trabalho. Eu comecei a trabalhar nesse livro em 2019. A ideia era publicar algum tipo de artigo ou um e-book sobre o futuro do trabalho. Aí veio a pandemia, né? Mudou tudo. Aí eu peguei basicamente o PDF daquele livro ali, rasguei e falei, cara, não dá mais para usar isso aqui. Mudou a forma como a gente vai se relacionar com os espaços de trabalho, como a gente vê cultura de empresa e tudo mais. E aí começamos a escrever, nasceu aquele tema híbrido, será que vai, não vai? Finalzinho de 2020, quando se ensaiou uma volta aos escritórios ali, ainda no primeiro ano da fatídica pandemia, onde a gente não tinha certeza de nada, não tinha vacina, será que o futuro é híbrido, não é? Aí veio aquele catch falando, cara, aí tá a pegada que a gente tem que falar. A gente tem que falar sobre o trabalho híbrido. Por mais que as empresas não tenham muita certeza ainda do futuro, uma coisa a gente sabe, flexibilidade conquistada nunca volta para trás, né? Exato. E aí eu escrevi esse livro, eu tive ajuda para escrever esse livro, a própria Patrícia que trabalha comigo me ajudou bastante, né? O Zé lá da Forbes, que nos apoiou bastante, fazendo também toda a parte aí de curadoria desse conteúdo, a gente fez muita pesquisa, e era engraçado que eram pesquisas ao vivo, porque você fazia pesquisa agora e mudava tudo, né? Porque vinha notícias tipo assim, a partir de amanhã, tal pessoa, tal futurologista previu uma coisa, aí você lá, cara, nossa, tem que mudar isso aqui. Bom, a gente passou a régua, buscamos a editora Gente, que tem uma presença nacional incrível, está em todas as livrarias do país, e pensamos, cara, é um livro de negócio, vamos lançar ele de mídia física? No meio da pandemia, que você não podia fazer nem lançamento do livro. É verdade. Né? Você não podia nem colocar as pessoas num lugar para fazer lançamento, mas vamos lançar em mídia física e tal. E foi muito bom. O pessoal da editora a gente conhece muito do mercado. Falou assim, Thiago, seu livro, apesar de ser um livro de negócio, ele tem uma pegada também de autoajuda, porque todo mundo se aplica ao trabalho híbrido, todo mundo quer essa modalidade de trabalho híbrido e tal. Então vamos para mídia física. Mídia física é legal, porque a minha ideia inicial era só o e-book, era colocar o livro lá na Amazon, por exemplo, e vender por lá, no Kindle, etc. E aí a gente resolveu fazer o lançamento físico, foi muito legal, metade ali de 2022. O livro já ficou 4 vezes entre os mais vendidos do Brasil. Legal, parabéns. Liderando aí ao longo desses 2 anos e meio, quase 3 anos de existência. Então, 4 semanas que ele ficou nos mais vendidos. E olha que é difícil, hein? Porque mais vendidos de negócios, você compete com livros de autoajuda, você compete com livro como Pai Rico, Pai Pobre, por exemplo, do 1.000 ao Milhão, do Tiagão. Então, assim, é muito difícil um livro nichado ficar nesse ranking. Mas por que ele acabou ficando nesse ranking? Porque o trabalho híbrido hoje afeta todo... Afeta não, né? Ele beneficia todo mundo quer. Eu até brinco com o pessoal que o futuro é arriscar o híbrido. Nós vamos chamar de trabalho. Você não vai precisar mais definir o que é híbrido. Eu vou, por exemplo, me candidatar a uma vaga na Sila. Qual o seu modelo de trabalho? Acabou. Eu não preciso mais falar, você tem trabalho híbrido? Ou você tem presencial? Né? Ou é home office? Não, é qual o seu modelo de trabalho. Então isso é muito legal. Acho que a gente acordou para o momento do híbrido. O livro ajudou muitas empresas ali em 2022, 2023 a planejar sua volta ao escritório, só que ele continua atual até hoje, porque essa não é uma discussão que ela morre no momento que você define o modelo, ao contrário. O trabalho híbrido ele é o modus operandi da empresa, né? E o tempo todo você está tendo que revisitar o trabalho híbrido, porque a lei muda, ou porque as pessoas mudam, ou porque a dinâmica da empresa muda, ou porque os seus clientes mudam, né? Eu posso fechar uma estratégia hoje que pode ser diferente amanhã de acordo com a minha base de clientes. Então, o trabalho híbrido, ele é o modus operandi da empresa. E assim como qualquer outra empresa, você tem que estar revisitando seu modus operandi o tempo todo. Então, apesar de estarmos em 2025 gravando aqui esse podcast,
o livro até hoje continua tendo tração, é impressionante. O pessoal me pergunta, Thiago, vamos para uma segunda edição, tenho que atualizar no livro? A gente faz pequenas atualizações nos QR Codes, nas coisas do livro que são mais dinâmicas, mas o conteúdo do livro eu acho que ainda vai permanecer durante um tempo, assim como eu acho que as discussões sobre modelo de trabalho, sobre flexibilidade e sobre como vai ser, né? Então, o Future Work, eu acho que a gente tem bons anos pela frente ainda, onde a gente ainda vai estar com esses questionamentos. Aí, em seu momento, isso vai ser, digamos, pacificado e todo mundo vai entender, não, é legal, é isso aqui que a gente tem que ter. Tem muito ruído de mercado ainda, Jean Carlos. Bom, a Sila, né, acompanha, está sempre publicando. Vira e mexe, a gente vê notícia, a empresa A falou que vai voltar todo mundo para o presencial. Exato. Aí você vai ler a notícia, não é bem assim, falou que vai trazer o híbrido, vai tirar todo mundo do remoto. Então, a gente já percebe que as empresas estão começando a normalizar mais essa questão de poder falar sobre isso. Em 2022, 2023, era perigoso. Se você soltasse essa notícia no mercado e falasse, olha, a partir de amanhã eu quero todo mundo de volta ao escritório. Você corria o risco de perder a equipe inteira. Ué, não precisa ir longe. Eu acho que tem um vídeo que está circulando nas redes, eu acho que de menos de um mês atrás, de sindicatos da Petrobras contra a volta dos escritórios. Sim. De funcionários e carta aberta dos sindicatos para a alta gestão da Petrobras. Então você pega... Cara, nós estamos em 2025, as pessoas perceberam a flexibilidade conquistada com o modelo híbrido. Eu acho que a gente aprendeu que o home office funciona para algumas pessoas, não foi para todo mundo. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar de casa. Eu também não. Para mim é um hell office trabalhar de casa. Entendeu? 4 cachorros no pé, 2 crianças, muita entrega no Mercado Livre, de outras plataformas. Então, cara, não consigo, eu não foco em casa. Eu gosto de ir para o escritório. Agora, saber que eu posso trabalhar de casa me dá uma flexibilidade. Saber que, hoje aconteceu determinado item, opa, tudo bem, eu consigo trabalhar de casa, não afeta a minha agenda, eu consigo entrar nas reuniões, meu e-mail vai funcionar, isso, tenho segurança, tenho uma estrutura para trabalhar de casa, legal. Então, eu acho que o híbrido também é uma questão de consciência tranquila nesse sentido. Eu lembro da época, provavelmente você também lembra, Giancarlo, da época que a gente... o mercado imobiliário falava o seguinte, quem tem um não tem nenhum, então você tinha que ter 2 geradores, porque se você tivesse um, seu escritório caísse a luz, aí seu gerador parou de funcionar, não tem. Se você tem um escritório, mas não tem um escritório ali que cabe todo mundo, você não consegue. Então, eu acho que o home office trouxe esse peace of mind, né, se a gente pode falar assim, das empresas começarem a falar, tudo bem, se der tudo errado com o meu escritório, eu tenho um home office. Pô, se a minha internet cair no escritório principal, o cara consegue trabalhar de casa. Então, eu acho que o home office trouxe e mudou o mercado imobiliário. Então, empresas que a gente viam de... nós mesmos tínhamos esse produto na Regus na época, que a gente chamava de Workplace Recovery. A gente ainda tem, mas numa outra pegada. Eu tinha empresas que alugavam o escritório comigo e ficavam fechados, que era só backup caso o escritório deles desse ruim por algum motivo. Isso já não existe mais hoje. Então, normalizou trabalhar de casa. Isso é legal. Lá em 2019, parece um mundo antigo, né? 2019. Lembra lá de 2019? Se eu falasse para você, essa semana eu vou trabalhar de casa, né? Se fosse um colaborador regular, que não tivesse uma política de trabalho flexível, o cara falasse, vou trabalhar de casa. Primeira coisa que vinha na nossa mente, vai procurar emprego. Né? Tipo, exato. Tá dando um BO. Tá. Então, isso mudou. Hoje, se você falar assim, vou trabalhar de casa, realmente eu confio que você vai trabalhar de casa. Entendeu? Você está precisando daquela flexibilidade, mas... Tem ferramentas de controle também, né? Para os desconfiados. E controle até demais, talvez. Eu acho que ainda, essa é uma matéria muito legal da gente discutir um pouquinho, porque ela não está pacificada, né? Até onde a empresa tem que ir para controlar o funcionário que está em casa. Porque o que eu vejo, e eu participei de muitas consultas públicas, para quem não sabe, o Brasil tem a Lei do Trabalho Híbrido, que foi promulgada em setembro de 2022, e que passou pelo Senado, pela Câmara, e é uma lei hoje. A Lei do Trabalho Híbrido, ela regulamenta você poder trabalhar de vez em quando de casa, de vez em quando do escritório, sem os regimes se sobreporem. Até a declaração desta lei, né, a promulgação da lei, se você trabalhasse alguns dias de casa e alguns dias do presencial, o regime que estava na carteira de trabalho é o que mandava. Então, se na sua carteira de trabalho dizia presencial, você trabalhou de casa, a empresa estava errada. Né? Podia considerar falta. Podia considerar falta, ou você poderia exigir benefícios do teletrabalho que você não tinha. É lógico que durante a pandemia, nenhum juiz do trabalho ia olhar para uma coisa dessa e falar, não, a empresa errou, porque você tinha que colocar os colaboradores em casa. Sim, teve opção. Aí não era nem home office, era home forced. Te forcei a ficar em casa por uma questão sanitária, global, né, emergência. Mas no momento que teve vacina, no momento que voltou todo mundo, acabou essa brincadeira. Então, peraí. Vamos regulamentar. Tem que regulamentar. Então,
Foi legal. Eu participei da consulta pública da lei. Eu rodei o Brasil fazendo assim palestra do livro para juiz do trabalho que estavam começando a julgar as primeiras ações de trabalho híbrido. Pô, que legal. Para entender, cara, o que é o trabalho híbrido? Me explica antes de eu julgar, porque... Novo para todo mundo. Então foi muito legal, porque o Brasil tem a lei hoje permite, então, que os regimes não se sobreponham. Então você consegue ter funcionários que trabalham alguns dias de casa, alguns dias do escritório, e ter, por exemplo, em casa eu não controlo a hora dele, mas no escritório eu controlo. Né? Então, quando o cara está trabalhando de casa, ele pode me trabalhar por performance. E quando ele está no escritório, eu posso controlar a jornada, horário, outros itens. Então, isso é muito bacana. E eu acho que a lei trouxe, Giancarlo, um golaço para o Brasil. Isso coloca o Brasil com uma super vantagem competitiva perante o resto do mundo. Não que o mundo não tivesse, porque lá já tinha, mas a gente não tinha aqui, que é poder contratar por performance. Então, hoje eu posso contratar o Giancarlo e falar, Giancarlo, você tem que me entregar esses relatórios por mês. Ok. A hora que você vai trabalhar, a jornada que você vai fazer, eu não vou controlar, desde que você me entregue a sua produtividade contratada. Cara, isso é um game changer. Isso muda o jogo. Certeza. Isso muda o jogo. Poucas empresas ainda implementam isso, porque nós temos a cabeça do comando controle. As gerações que estão no poder das empresas são gerações que foram formadas, assim como eu e você, pela geração do comando controle. O que é um funcionário bom? O cara que vem, que cumpre horário. Chega cedo, vai tarde. Medir produtividade é difícil pra caramba, né? Tipo, bom senso não tem régua. Imagina a produtividade. Ah, Thiago, mas tem como medir KPI? Tem como medir KPI. Nem sempre os KPIs que você mede são de produtividade. Pode ser KPIs de resultado, que é diferente. Sim. Resultado não necessariamente mede produtividade. Vou te dar um exemplo que a pessoa vai se identificar. É muito fácil medir produtividade de vendedor. Pô, o cara vendeu, tá ali, né? Contrato assinado e tal. Aí você bota a seguinte meta. Você vai lá e fala o seguinte, cara, você tem que vender 1 milhão por mês. Aí beleza. Aí você tem o cara que vende 100 contratos de 10 mil para bater 1 milhão e tem o cara que foi lá e vendeu 2 contratos de meio milhão, bateu 1 milhão. Certo? Então o cara atingiu o KPI. Ele levou 2 dias para trabalhar e vendeu aqueles contratos. Pode ter sido sorte? Pode. Mas ele bateu a produtividade. Esse cara, tecnicamente, vai ter 28 dias de descanso? Como é que você, como chefe, vai se sentir? Aí você vai falar, pô, o cara bateu a meta, bateu. Eu que estabeleci a meta, Mas, cara, esse cara só trabalhou 2 dias. Então, é muito difícil para a liderança lidar com gestão por produtividade quando os KPIs são por resultado. Sim. Entendeu? Excelente ponto. Então, não é fácil. O modelo de trabalho hoje, da grande maioria das empresas, ele ainda enfrenta um gargalo muito grande chamado liderança. Muito grande. Primeiro... Conflito de gerações também, né? Também, não. Tem essa questão que a geração mais antiga ela vai estar na liderança. Então, quanto mais velha a geração, mais antiga, né? Vou usar um termo correto. A geração, mais vantagem no presencial ela vê. Sim. Em compensação, quanto mais nova, mais vantagem no remoto ela vê. Isso é normal, né? Tipo, meu filho tem 12 anos, o mais velho. Tinha uma época que eu perguntava para ele o que você quer ser quando crescer? Astronauta, bombeiro, corredor de Fórmula 1? Ele falava youtuber. E, cara, eu errei de não ter apostado nele quando ele tinha 8 anos para fazer isso. Porque com 12 já teria 4 anos de youtuber, já estaria bem. Então, essa geração já começa a olhar para as coisas digitais de maneira totalmente diferente. Meu filho mais velho, eu falo para ele, cara, se topa ir para o escritório todo dia, ele fala, você é doido ficar no trânsito? Ô, louco, tempo perdido. Então, ele já começa a identificar esse tipo de coisa. Lógico que a realidade vai bater na porta dele um dia, né? Ele fala, cara, você vai ter que ir pro presencial de vez em quando. Veja só, o modelo híbrido, ele não é contra o presencial. O modelo híbrido é o melhor dos 2 mundos. O que aconteceu durante um tempo é que a gente ficou com o pior dos 2 mundos. Você ia pro escritório e você voltava para casa e trabalhava em casa ainda. Verdade. Ou você começava a trabalhar de casa, depois você ia para o escritório, trabalhava e voltava a trabalhar de casa. Então tinha uma sobrecarga de trabalho. As pessoas também se confundem muito sobre essa questão de produtividade. Por exemplo, eu tenho muita gente que fala, cara, eu sou mais produtivo em casa. Eu falo, pô, é legal, você é mais produtivo em casa? Ele é. Eu falei, se é mais produtivo, você trabalha mais de casa, porque tem diferença. Pensa o seguinte, para ir para o escritório, tem que estar no escritório às 9. Então vou acordar às 7, tomar um banho, tomar meu café, aí você vai pegar o trânsito, até você chegar no escritório, leva 1 hora, você vai começar a trabalhar às 9. Aí, meio-dia, você vai almoçar, você vai cumprir 1 hora de almoço, porque psicologicamente você está no escritório, você vai cumprir 1 hora de almoço. Você vai voltar a 1. Aí você vai trabalhar, você toma um cafezinho à tarde, tudo bem. Quando dá 5h30, 6 horas, sua caneta vai cair. Você vai para casa, mais 1 hora de trânsito e tal. Beleza, você vai chegar em casa às 7 da noite. Agora, pensa num dia de home office. Você vai acordar às 7h30, você vai tomar o café, já tá trabalhando, já tá no celular. Aquela 1 hora de deslocamento, você tá trabalhando. Você não vai fazer 1 hora de almoço. Eu duvido que a galera que tá no home office, em sua maioria,
que para 1 hora. Não, o cara tá lá, cara. Você para rápido, come, volta trabalhando, entra no call. Sua caneta não vai cair às 5, às 6, mesmo você tendo começado a trabalhar mais cedo, porque você fica com a consciência pesada. Eu tô em casa, puta, então deixa eu continuar. Na hora que você bota isso no papel, você trabalhou muito mais do que se você tivesse ido no escritório. Então é lógico que você vai ser mais produtivo. Aí isso traz a um questionamento. Mobilidade é um mal? É um mal. A forma como as nossas cidades foram construídas, a forma como os CBDs, olha lá no gráfico da Sila, lá, onde estão os CBDs, versus onde as pessoas moram, é ridículo. A gente move 4 milhões de pessoas todos os dias da Zona Leste para a Zona Central de São Paulo para trabalhar. 4 milhões de pessoas. Nossa. Entendeu? Aí você fala, cara, por que eu não tenho mais prédios comerciais e de escritório na Zona Leste, de forma que eu já não tenha que mover tantas pessoas para cá? As pessoas não querem mais essa mobilidade exagerada, exacerbada que nós temos hoje. Eu vou fazer uma conta, Giancarlo. Bom, eu moro um pouquinho afastado da capital, né? Eu moro na Grande Viana, mas mesmo assim, vamos fazer uma conta normal. 1 hora de trânsito, acho que é convencional para todo mundo, transporte público ou trânsito, né? Pô, se você deixar de ir para o escritório 2 vezes por semana, você economiza 2 horas num dia, 2 horas no outro, são 4 horas na semana. 16 a 20 horas no mês, dependendo do mês, 200 a 240 horas no ano. Só 2 vezes por semana. Cara, 240 horas é 1 mês e meio de trabalho útil seu. Você imagina eu voltar para uma empresa? Perdão. Tranquilo, pode deixar. Aqui é informal. É seguinte, aqui é. Podcast, cara, quando é bom, é assim, é da vida real. A gente não desliga nada. É assim que funciona. Movimento PIB do país. E olha que eu tomei o cuidado de pôr o relógio no vibra e esqueci do celular. Imagina. E aí, só para retomar. Então, a gente, 240 horas no ano é 1 mês e meio de trabalho útil. Imagina eu voltar para uma empresa que tem 100 funcionários e falar, cara, o que você quer? Está precisando reduzir custo? Você consegue operar com menos gente, mas mais produtivas, em 1 mês e meio no ano. Pô, o ano tem 12 meses. 1 mês e meio, você está falando de quase 10% de produtividade. Então, se eu voltar para uma empresa e falar, cara, te dou 10% de produtividade de mão de obra, o cara fala, cara, maravilhoso. Ou você pode ser 10% mais produtivo. Com a mesma mão de obra que você tem hoje, você entrega 10% a mais. Aí o cara fala, como? Só implementa o trabalho híbrido, né? Com remoto 2 vezes por semana. Olha a diferença que você vai ter. Então, ainda é um gargalo na liderança, entender isso, como que vai implementar isso, se isso funciona, se isso não funciona, se vai dar certo. As pessoas vão realmente trabalhar de casa, aí implementam muitas ferramentas de controle. Esses dias viralizou uma mulher que deixava uma molinha no mouse, para o mouse ficar mexendo ao longo do dia inteiro, e o aplicativo que a empresa dela trabalha mostrava que ela estava trabalhando. Então, assim, quando você tem que entrar neste nível de controle, é porque você não tem confiança nos colaboradores. Então, um colaborador que você não confia para trabalhar de casa, ele não serve nem para trabalhar no seu escritório. Essa é a minha opinião. Concordo. Entendeu? Porque o trabalho híbrido ele é sobre confiança. E os novos tempos, 2025 para frente, é sobre confiança no colaborador. Confiar não significa delegar sem controle. É isso que muita gente confunde, né? Não é porque eu confio que você trabalha de casa que você tem que ter autonomia para tomar todas as suas decisões, porque na empresa você não teria talvez essa autonomia. Sim. Lembra quando a gente ia para o escritório, o chefe sentava ali, todo dia você encontrava o chefe, falava, oi, dia, bom dia, ô chefe, vem cá, tira uma dúvida, isso aqui eu posso fazer, não posso fazer, tal. No remoto é mais difícil, porque se o teu chefe chamar 5, 10 vezes no dia ali no Teams, no Zoom, no final do dia você fala, nossa, que chefe tóxico que eu tenho. O cara me chamou 10 vezes no dia. Não é? Agora, se você está no escritório, eu vou trombar com o Giancarlo 10 vezes por dia e eu não vou ter a percepção de você ser tóxico. Certo? De um autocontrole, de um... muda totalmente a percepção. Por isso que eu falo, cara, o gargalo é na liderança. A liderança precisa entender, se atualizar. Ninguém estava preparado para isso. A gente aprendeu junto com os colaboradores como que vai ser o modelo híbrido de trabalho. Então, como, na sua percepção, desculpa te cortar. Claro. Como que é o modelo híbrido? A dúvida hoje é, porque antigamente quando a gente começou, até uma frase que você fala, não sei se ainda fala, mas era o TQQ, né? Terça, quarta, quinta no escritório, segunda e sexta. 2 vezes por semana em casa, terça, quarta, quinta no escritório. A dúvida hoje, as discussões que a gente vê o que é o híbrido? Porque o híbrido a gente já sabe, um pouco lá, um pouco cá, mas qual o modelo que está mais sendo aplicado nas empresas? Cara, eu uso a seguinte piada, né? Tem híbrido para tudo. Acho que a gente tem que definir o que a gente quer. Eu vi muita empresa implementando o híbrido falando o seguinte, o horário aqui é flexível. Você chega a qualquer hora antes das 8, sai qualquer hora depois das 6 da tarde, que não tem problema. Olha, a jornada também é flexível. Você pode a jornada não, o home office também é flexível. Você pode vir para o escritório de segunda a sexta e sábado e domingo você trabalha na sua casa. Então, assim,
Brincadeiras à parte, o modelo híbrido, cada empresa tem que ter o seu. Porque o modelo não serve para todo mundo. Todo mundo, quando veio a volta aos escritórios ali em 22, 23, 24, pesado, todo mundo implementou o TQQ. Só que o TQQ, ele, digamos assim, ele é um modelo genérico. Porque é lógico, se eu perguntar para qualquer pessoa, e eu faço isso nas minhas palestras, eu faço isso, boto lá o enquete, que dia que você quer trabalhar de casa, se você tivesse que escolher? Se escolher um dia, todo mundo escolhe sexta. Escolher 2 dias, sexta e segunda. Por quê? Brasileiro, final de semana aumentado. Acabou, cara. É isso. Esquece. Essa resposta sai em 99% das enquetes que eu faço. Não tem como. E aí, por causa disso, a grande maioria das empresas implementou o TQQ. Então, escritório terça, quarta e quinta, eu te dou a flexibilidade da segunda e da sexta. Por isso que, por exemplo, as grandes cidades estão com um trânsito infernal de terça e quinta-feira. Então, o que era o trânsito de sexta virou quinta, o que era o trânsito de segundo ficou terça, então, na verdade, só tem quarta pra gente hoje liberado ali, assim. Cara, isso é doido. Por quê? Os escritórios de segunda e sexta são extremamente vazios, ineficientes, o ar-condicionado fica ligado à toa, a energia ligada, porque você não tem aquela mesma ocupação. Terça, quarta e quinta, Lollapalooza. Tá todo mundo lá no escritório, tá lotado. Só que, cara, tem pontos que eu acho que as empresas têm que levar em consideração. Por isso que eu gosto de trazer a fórmula do sucesso do híbrido é um trinômio. Empresa, cliente, colaborador. Tem que funcionar para os três. Se você estiver puxando a corda só para um lado, o híbrido vai falhar. Aí você tem o pior dos dois mundos, que é o que a gente estava falando antes. Então, o que eu quero dizer com isso? O híbrido tem que funcionar para o colaborador. Então, o colaborador tem que ter a flexibilidade do híbrido. Legal. Eu posso escolher de quando eu trabalho de casa, posso ir para o escritório em dias planejados ou não. E aí cada empresa define um modelo. Eu tenho visto muita empresa que é o híbrido síncrono. O que é o síncrono? Todo mundo vai para o escritório no mesmo dia. Então isso é fácil de definir, certo? Perfeito. Você tem o assíncrono, que cada um faz o dia que vai para o rotina. escritório. Tem vantagens e desvantagens. O síncrono tem que ter horário núcleo. O que é horário núcleo? As horas que as pessoas têm que estar no escritório. Porque senão, o meu dia de ir para o escritório é segunda, o seu é segunda. Mas se eu chego 6 da manhã e vou embora 2 da tarde, você chega 11 da manhã e vai embora 7 da noite, a gente se encontrou no escritório mesmo um pouquinho tempo. E aí Então, perde o sentido da colaboração. Perde o sentido. Então, o assíncrono, ele tem que ser muito bem combinado. Aí tem gente que implementa o assíncrono, mas por função. Então, em vez de ser por dia específico, por função. Então, todo mundo que é do marketing vai na terça, o operações vai na quarta, o financeiro vai na quinta. Eu não recomendo, que você vai acabar com várias culturas diferentes na empresa, assim, né? Quando você muda esse tipo de coisa. Mas vamos falar assim, então puxei aqui o colaborador. Tem que funcionar para o colaborador. O colaborador quer essa flexibilidade. Gente, flexibilidade hoje é uma arma muito poderosa. Qualquer entrevista de emprego hoje, antes de perguntar muitas vezes o salário, a pessoa vai perguntar qual é o modelo de trabalho. Isso é verdade. Né? Então, Isso é dado. se você não tiver hoje flexibilidade, você vai perder talento. Não tem como. Então tem que funcionar para o colaborador. Cara, tem que funcionar para o cliente. Imagina que eu sou uma empresa que atendo ali de balcão e falo, não, agora tem o trabalho híbrido. Então, sexta-feira, por exemplo, é Short Friday. Ninguém vem na sexta. Legal. E se o cliente chegar lá no balcão sexta, quem atende? Entendeu? Então, o cliente, você combinou com o cliente que os seus horários são híbridos, seus canais de atendimento estão preparados para o cliente, para o híbrido. Então, assim, cara, tem que funcionar para o cliente. E, por último, tem que funcionar para a empresa, cara. Porque a empresa não é associação, né, sem fins lucrativos, ao ponto de falar, cara, eu quero o bem do meu cliente, o bem do meu colaborador, e não funciona para a empresa. Então tem que funcionar. Empresa tem que ter regra. Eu não sei de onde tiraram, de que é difícil implementar tal, o cara não quer ter o controle. Cara, a empresa tem que ter regra. Então eu sou muito pesado nesse sentido de falar, olha, escritório tem que ter horário para funcionar, você pode ter flexibilidade, mas tem que ter horário núcleo para funcionar. Cara, você tem atividades que você deve fazer no escritório, atividades que você pode fazer de casa. Quando requer minha presença física, segurança física ou digital, quando requer receber um cliente, a prioridade tem que ser o escritório. Não adianta. Isso é uma questão de imagem corporativa. Né? A cultura da empresa ela tem que existir. Eu ia te perguntar isso. Como é que você vai passar a cultura online? Então, dado que isso não funcionou. A gente já viu a quantidade de pessoas que foram contratadas na pandemia que tiveram o seu welcome, induction, né, feito online. E você compara com as pessoas que tiveram o induction feito presencial, e você mede a retenção desses talentos, você vê que o cara que fez todo o onboarding dele online, etc e tal, ele não tem o mesmo senso de pertencimento que tem um funcionário que frequentou o escritório. Eu, por exemplo, sou contra o híbrido para novos colaboradores até 6 meses.
Eu acho que novos colaboradores têm que ir para o escritório todo dia. Ah, Thiago, mas meu escritório não funciona de segunda. Pô, também não vai mandar o cara ficar lá sozinho, né? Aí, daqui a pouco é vídeo no TikTok mostrando o cara sozinho, não é? É brincadeira, mas acontece muito, né? Raro, mas acontece. Raro, mas acontece muito. Então, assim, mas se o seu escritório funciona, digamos, de terça a quinta, novos colaboradores têm que estar no escritório todo dia. O cara não absorveu a cultura, você ainda não tem confiança corporativa nele para que ele trabalhe remotamente. O que vai acontecer? Esse cara ficar semanas largado em casa fazendo treinamento de compliance, né? Não, tem que fazer esses treinamentos. O cara não tem o senso de pertencimento. Você perdeu aquele efeito uau que a gente causava nos novos colaboradores. Vem cá, ó, essa é a empresa que você vai trabalhar. Cara, cultura se constrói todos juntos. Fidelidade corporativa se constrói nos primeiros meses de empresa, cara. Que é onde você faz a confiança. Exato, e a fidelidade funciona para os dois lados. A gente perdeu esse conceito, né? Porque não dá para medir. Então, a gente fica com tanto medo de perder talento que a gente fala amém para tudo e esquece que nem tudo. Por isso que eu falo, a empresa tem que ter regra. Então, o trinômio é muito difícil de achar. Cada empresa vai ter o seu. Então, o TQQ pode funcionar para mim, mas não funcionar para você. Eu gosto muito de um modelo. Acho que algumas empresas foram numa linha do seguinte: olha, meu modelo é presencial, o remoto é uma opção quando precisa de flexibilidade. Cara, eu faço esse anúncio, né, pra gente inglesar um negócio, esse statement em bold lines. A gente vai lá e fala o seguinte, cara, em negrito no comunicado, meu modelo é esse e a flexibilidade é essa. Você deixa claro isso. Quando tá claro, as pessoas entendem, é mais fácil. Então, por exemplo, meu modelo, é o meu caso em WG, eu opero escritórios, mas as pessoas têm que estar no escritório para receber os clientes. Como é que eu vou falar para um segurança, não, hoje você está de home office? Isso não existe. Entendeu? Vou te dar um exemplo. Hoje a gente concorda que tem tecnologia para tudo, certo? Certo. Mas se você estivesse pegando um voo agora, em Congonhas, decolasse, e o piloto entrasse lá, senhoras e senhores, bom dia, meu nome é Giancarlo, sou... esmo o nome aqui. Meu nome é Giancarlo, sou o comandante aqui dessa aeronave, o tempo em São Paulo agora está chuvoso, 15 graus, tal. Para vocês, aqui da minha casa, porque eu estou operando esse avião remoto, tá 25 graus, tá sol, tá bonito, mas fiquem tranquilos, a tecnologia funciona. Caso a minha conexão caia, eu me reconecto com vocês em minutos. Você ficaria nesse voo? Jamais. Tecnologia tem, você concorda? Concordo. Estados Unidos voa drone para cima e para baixo, unmanned, né? Sem pilotos, e funciona. A gente não fica escutando que o drone caia. Mas é uma questão de confiança. De novo, trinômio, você é o cliente. Digamos que a Latam implemente isso. Vai funcionar para a Latam? Será que o cliente vai se sentir bem com isso? O colaborador vai, mas pro colaborador vai, o piloto vai ficar feliz pra caramba. Pô, não preciso dormir em hotel hoje. Cara, então, volta no... É muito difícil achar. Mas tecnologia tem, a gente pode usar tecnologia para controlar, mas eu acho que o statement tem que ser feito em linhas grandes, de forma que fique claro o meu modelo. Então, eu gosto quando a empresa fala, meu modelo é 100% remoto, mas se precisar, a gente se encontra aqui. Olha, o meu modelo é híbrido. O que é o híbrido? É isso, é isso, é isso. Eu faço declarações do que pode e o que não pode. E aqui o que deve ser feito. Por quê? A cultura destrói essa estratégia, já dizia Peter Drucker, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. Se isso aqui não está claro, se eu não defino essa estratégia, vai prevalecer a cultura da maioria. Vou te dar um exemplo. Se o chefe vai para o escritório todo dia, mas fala, não, gente, fiquem tranquilos, vocês estão no híbrido, o cara vai para o escritório todo dia, o que vai acontecer? Em meses, está todo mundo no escritório. Por quê? Na hora que as pessoas perceberem que o chefe vai promover aquele que está mais no dia a dia com ele ali... Quem não é visto não é lembrado. Aí volta. Então, assim, por isso que eu volto na questão, é difícil medir performance, mas eu acho que hoje a gente tem modelos. Então, definir se é síncrono ou assíncrono, fazer a sua política de trabalho flexível com regras claras do que tem que ser feito em termos de trabalho híbrido, não. Lembrar que trabalho híbrido não vale tudo, entendeu? E o vale tudo é muito perigoso, porque você pode acabar com um puta problemão na mão. Sim. Lembrar que os executivos devem seguir o híbrido, que o executivo geralmente ele mata o híbrido, cara. E geralmente o executivo é de uma geração mais velha, ele gosta de ir para o escritório todo dia, e as pessoas se sentem mal de implementar o híbrido, seu executivo está lá todo dia no escritório. Então, e isso, eu vou te falar, isso é uma forma de humanizar o executivo. Quando o executivo conecta da casa dele, abre a câmera dele, você vê que o cara tá no quarto do filho, cheio de carrinho no fundo, e que você fala, cara, ele é um ser humano igual eu, cara. Exato. Entendeu? Agora, se o cara sempre conecta do ambiente corporativo,
até a pessoa que vai abrir a câmera se sente mal do lado de lá. Então, hoje é a realidade das empresas, a gente não pode mais ignorar. A gente viu o ano passado, o Elon Musk lá fez um e-mail dele falando que todo mundo da Tesla tinha que voltar ao presencial. Isso, que nós não vamos produzir os melhores produtos da Terra com você conectando de um call da sua casa. Esse foi o e-mail para a liderança. Levaram esse e-mail mais ou menos para o outro lado, tal, mas foi um e-mail para a liderança. No mesmo dia, a Microsoft divulgou, olha, se você trabalha para a Tesla em tecnologia e não quer voltar para o presencial, tem um monte de vaga remota. Cara, hoje a guerra é de quem é mais flex. Então tem que tomar cuidado, é isso que eu estou falando. A comunicação, ela é um componente muito forte de todas as empresas. E com o trabalho híbrido, cara, a liderança, além de ser exemplo, ela tem que ser muito boa na comunicação. Vou te dar um exemplo, aí eu prometo que eu fico quieto. Não, imagina. Teve uma empresa que me buscou ao longo desses anos, falou, eu estou com muita dificuldade em implementar o híbrido, as pessoas não voltam, a gente faz comunicado, as pessoas não voltam, o escritório está sempre vazio. Eu fiz 2 perguntas para ela. Quantas pessoas tem no seu escritório? Quantas posições, perdão? Ela falou assim, não, a gente tem algo em torno de 200 colaboradores e aqui tem 100 posições de trabalho. Eu falei, pô, legal. Qual que é o teu regime? Não, a gente obriga que seja 4 vezes por semana a pessoa venha para o escritório. Eu falei, cara, se você tem 200 colaboradores e tem 100 lugares para sentar e todo mundo tem que ir para o escritório pelo menos uma vez, 4 vezes por semana, não tem espaço para todo mundo sentar. Não tem lugar, vai no colo. O que vai acontecer, cara? Não vai conseguir. As pessoas vão vir, percebem que estão com o tempo, né, que está cheio. O que eu faço? Eu não vou. E aí eu falei, deixa eu ver a comunicação que você fez com as pessoas. Cara, na hora que eu peguei o e-mail que eu olhei, falando assim, a partir de semana que vem, volta ao trabalho. E aí o cara comunicou o modelo. Falei, bom, a sua comunicação ela é negativa, agressiva. Quando eu falo volta ao trabalho, significa que você não estava trabalhando. Perfeito. Ela falou, eu não tinha pensado nisso. Então, assim, por isso que eu falo, comunicação tem que andar junto com liderança, volta no trinômio, que aí você vai ter sucesso. Eu queria pegar... O Thiago é uma enciclopédia, né? Então, tenho vontade de ficar o ano inteiro aqui conversando, é muita coisa. Mas eu queria voltar um pouco à história da sua empresa, do IWG. Então, a palavra flexível para vocês não é novo, né? Eu vou emendar esse modelo antigo que vocês, quando vocês começaram, né? Porque muita gente acha que começou agora, né? E isso é uma coisa muito antiga. E aproveitar essa palavra porque vocês também vêm evoluindo ao longo do tempo e eu queria que você falasse um pouco do Regus Express, que é o modelo novo que vocês têm. Então, falar um pouco do modelo flexibilidade, né? A origem porque é muito atual, né, essa questão, mas vocês já estão operando há muitos anos. Falar um pouco da EWG, da fundação, da formação e falar um pouco desse modelo novo. Vocês foram para shopping centers, então queria falar um pouco dessas novidades aí. Vamos lá. Bom, o grupo é muito grande, a gente está presente em 126 países, estamos em todos os fusos horários do mundo e, basicamente, a gente entrega espaço de trabalho flexível com várias marcas. Regus é marca, Spaces é marca, HQ é marca, a gente tem 18 marcas funcionais no mundo. Cada mercado acaba tendo um destaque maior. É muito conhecida pela Regus, que foi a marca original, foi fundada em 1989, uma história legal. Nosso fundador e global CEO da empresa, ele tinha como se fosse um food truck do lado de um café, e ele percebeu que as pessoas compravam um café ali em Bruxelas e se apertavam para fazer pequenas reuniões dentro do café. Ele vendeu esse food truck, alugou o imóvel do lado do café, fez pequenas salas de reunião e fez uma parceria com o café. Quem comprava o café ganhava 15 minutos de sala de reunião, ou quem alugasse a sala de reunião ganhava o café. Ali nasceu a Regus, em 1989, em Bruxelas. Rapidamente expandiu na Europa. O primeiro país fora da Europa a receber uma Regus é o Brasil, no WTC, aqui em São Paulo, em 1995. A gente está celebrando, inclusive, 30 anos de Brasil esse ano. Parabéns. E foi uma rápida expansão. A empresa abriu capital em 2001, na Bolsa de Londres. Ganhou aí uma presença internacional muito forte. Fez várias aquisições ao longo da história. A HQ foi um grande competidor que a gente comprou em 2009, 2010 aqui no Brasil, 2009 no mundo, onde a Regus se tornou a número 1, assim, de longe, de espaço de trabalho flexível. Então, o nosso fundador, ele inventou o compartilhamento de espaço, né? Tipo, olha, dá para compartilhar espaço? Dá. Dá para eu ter dá para eu ter um escritório num AAA sem ter que alugar uma laje inteira? Dá. Dá para eu pagar para usar um escritório por 1 hora, ao invés de ter que pagar o mês inteiro? Dá. Então, ele trouxe. Flexibilizou os escritórios. A diferença é que a gente não chamava de coworking, porque esse termo é relativamente novo. Coworking tem 15 anos de popularidade desse termo. Isso já foi chamado de campus office, flexible office, né? Escritório flexível, escritório virtual, escritório aberto, escritório na nuvem, já teve tudo quanto é nome.
E o que popularizou foi coworking. Então, inclusive, coworking já é uma palavra aportuguesada que define qualquer tipo de compartilhamento de espaço. Então, se eu virar para você e falar o seguinte, a oficina do meu carro tem um coworking para os clientes esperarem, você já entende o que é. Se eu falar para você, aqui é um coworking de advogados, você já entende o que é. Então, coworking é legal, porque ele criou, né, esse é um termo muito usado. Hoje a empresa está com faturamento quase 3 bilhões de libras. A gente é a única empresa listada na Bolsa no mundo, nesse mercado. A gente está em pleno crescimento. O Brasil hoje tem 84 unidades. Enquanto a gente fala aqui, eu estou com mais 10 unidades em obra. Então, a gente vai fechar esse ano com mais de 100 unidades. E estamos crescendo bastante no mundo e no Brasil com um modelo muito legal, que é um modelo de operação desses espaços de trabalho para proprietários que querem diferenciar seu espaço. Para quem não sabe, o nosso grupo ele é asset light. Eu não tenho os ativos pertencem aos proprietários. O proprietário que investe, monta um centro de negócio, o proprietário do prédio, monta um centro de negócio e eu opero. É como se eu fosse um agente comercial. Eu opero, faço toda a venda daquilo ali, apuro o resultado, pago para ele, né? E tenho ali o meu FII por fazer isso. Como se fosse uma franquia, mas operada pela gente. Depois da pandemia, acho que o mercado imobiliário já entendeu que aquelas demandas de 1.000, 2.000 metros não existem mais, né? Isso é só contar nos dedos. Hoje, todo mundo quer a flexibilidade, ou do híbrido, ou do espaço, ou do contrato de menos prazo, ou do imóvel está pronto, não precisa reformar. E isso o coworking entrega. Então, esses proprietários têm nos buscado e falado, cara, quero colocar uma Regus aqui, quero colocar uma HQ, um Spaces, etc. E a gente faz a modelagem com ele, assina novos contratos. Pra você ter uma ideia, a gente está tão na vibe desse crescimento que no último ano eu contratei mais de 8 diretores comerciais. Caramba! No Brasil. Só no Brasil. Fora o resto do mundo. Para lidar com esse crescimento, a gente está assinando uma média aí de 6 a 10 contratos por mês. Então, esse ano deve estar assinando em torno aí de 50, 60 contratos novos. Vocês estão indo para as regiões, desculpa te cortar. Esse crescimento vem também por conta da flexibilização, tudo que a gente está conversando aqui. E isso também trouxe o despertar de novas regiões, Sim. né? Então, além de despertar novas regiões, você também está indo, como eu acabei de citar, shopping centers, né? Então... Shopping, zonas suburbanas. Shopping center é golaço porque o shopping está tendo que se reinventar, porque o varejo sofreu um hit pesado por conta da pandemia, comércio eletrônico e tudo mais. Então tem muita área grande em shopping disponível. E coworking shopping é muito bom, gente, porque assim, pensa, shopping traz pra gente de cara a sensação de lugar seguro, lazer, cheio de amenidades, com bom estacionamento, boa localização, bom transporte público, que é o que o coworking quer para os seus colaboradores, que é o que a empresa quer para os seus colaboradores. Então, eu acho que eu nunca assinei tanta localidade em shopping igual a gente assinou. Recentemente eu abri, só de cabeça aqui lembrando, Shopping Flamboyant em Goiânia, Uberlândia, Center Shopping em Uberlândia, lá em Uberlândia, Mundo Plaza em Salvador. A gente acabou de comunicar 5 unidades no Rio de Janeiro em shoppings, né, no mês passado, que vão abrir nos próximos meses. Cara, a gente é em São Paulo, a gente já está em vários shoppings, Center 3, um deles. E é engraçado, porque antes você olhava para o shopping com medo, porque o shopping era o metro quadrado de varejo. Então, cara, eu não tenho como pagar varejo sendo escritório. Só que mudou essa realidade. O shopping também está buscando diversificar ali o seu portfólio. E o shopping já está acostumado com essa questão de aluguel variável e tudo, porque é como o varejo opera. Então tem sido música para os ouvidos aí dos principais varejistas no Brasil de falar, cara, colocar um coworking shopping funciona bem. Querendo ou não, os clientes estão ali todo dia, acabam consumindo no shopping, então você acaba trazendo um público fixo para o shopping, é um ganha-ganha para todo mundo. Movimento e estacionamento do shopping. Então, assim, para todo mundo funciona bem. Zonas suburbanas, zonas secundárias, a gente está indo muito, igual eu comentei, Zona Leste, a gente está indo agora, crescendo fora do óbvio. Não que não tenha demanda para os Botafogos, Faria Limas, Paulistas, isso continua tendo demanda. Mas sair do óbvio tem tracionado bastante. Por exemplo, Ipanema, que a gente abriu em 2021, no Rio de Janeiro, cara, explodindo. Sai gente lá pelo rooftop, não tem mais onde colocar, entendeu? Porque as pessoas não querem mais cruzar até o centro do Rio se ela tem a opção de trabalhar em Ipanema, no Leblon. Que antes, tradicionalmente, não tinha. Você só tinha apartamento residencial, hotel, acabou, né? E cidades secundárias, cara. Eu acho que o trabalho híbrido abriu essa oportunidade das pessoas não necessariamente virem, por exemplo, para São Paulo todo dia. Ah, cara, eu moro em Jundiaí, eu quero trabalhar em Jundiaí, eu só vou para São Paulo uma vez por semana. Então, tá tendo muita demanda para essas cidades secundárias, que são grandes, mas não as capitais principais, a região metropolitana. Tanto que a gente está correndo com essas regiões também. Então, a gente expandiu em Campinas, a gente abriu Osasco no meio da pandemia, São Bernardo, estamos expandindo Alphaville agora. Acabamos de assinar também uma unidade para Santo André. Estamos vendo 2 unidades em
Guarulhos. Cara, então a região metropolitana está ganhando. Hoje a gente está em 19 cidades no Brasil. Que legal. A ideia é de chegar no final do ano com 30 cidades cobertas. E o Brasil é tão grande, tem tanto potencial, cara, que é tão legal, podia falar por horas, assim, mas eu acho que, só para referenciar, Estados Unidos hoje tem quase 2.000 pontos, Inglaterra tem 500 pontos. Então, o Brasil com 84, a gente só arranhou a superfície da oportunidade que o Brasil tem. Eu queria aproveitar aqui, porque a Sila, como formadora de opinião e líder aí de dados, teve uma crise no setor por uma empresa. E muita gente ficou muito preocupado com o modelo, né? E normalmente quando você tem um setor que é consolidado, na época eram por duas grandes empresas, né? Vocês e a WeWork, a gente foi muito acionado por jornalistas, para todo mundo, o que vai acontecer se uma líder está passando por esse problema, a outra vai ser contaminada, esse modelo não vai mais existir. Eu acho que tudo que você falou aqui ficou claro, né? Que esse modelo já de 1980 já veio para ficar e assim eu queria deixar claro aqui através do nosso canal que aconteceu por problemas de gestão, por estratégias, mas o modelo é muito forte. O modelo de coworking, ele é o futuro do escritório flexível. Eu acho que não tem como a gente... É o presente e o futuro, né? A nova economia veio para ficar. Então, por exemplo, você não vai questionar se aplicativo de transporte vai morrer, concorda? Ele vai continuar aí. Com certeza. Pode não ser mais Uber, não ser 99, pode ser que lá na frente tenha outro player grande, igual a gente, vários que entraram e saíram, mas Sim. que o aplicativo por transporte vai ser uma modalidade de transporte, ficou aí. Que a casa de veraneio vai ter um aplicativo tipo Airbnb e outros vai ter. A mesma coisa o coworking. O coworking é a nova economia para os escritórios. Contratos tradicionais são de 5 anos, sem investimento por parte do... com investimento por parte de quem está alocando. Do inquilino. Você tem que prever o seu tamanho. O escritório flexível, ele traz prazo flexível, ele traz a questão de você poder diminuir e crescer, ele traz networking, ele traz essa questão de não ter que ter um investimento, ele traz a modalidade do pay-per-use, que é legal, ele traz a modalidade de você não precisar ter escritório para todo mundo, poder comprar na nuvem e a pessoa usa mais perto da casa dela. Então, isso o convencional não vai conseguir competir. Então, Nunca. Vai ter demanda. Alguns certos operadores talvez não tiveram muito sucesso na sua gestão, muitos escândalos, muita coisa que levou eles a ter dúvidas no mercado. Tanto é que eles foram comprados, saíram da bolsa, foram para a área privada exatamente para poder se reestruturar. Agora, fizeram um bom trabalho de mercado de marketing, acho que ajudaram a popularizar o conceito, isso é muito legal. Mercado de coworking, só para você ter uma ideia, estima-se que o Brasil tem algo em torno de 3.000 espaços de coworking hoje. Desses 3.000, 90% é pequeno. É uma casa que pintou de verde, botou um Wi-Fi, chamou de coworking sustentável ali, né? Então, esse não é o mercado profissional de coworking. O mercado profissional de coworking ainda é um céu azul de oportunidade, né? Se a gente sair aqui na Vila Olímpia contando, eu acho que menos de 4%, 5% dos espaços são flexíveis, mas está crescendo bastante. O mercado de coworking cresce a 2 dígitos desde 2016 no Brasil. Nem a pandemia impactou o crescimento do mercado de coworking. Então, assim, na verdade, hoje está mais fácil. Há 10 anos atrás, quando eu comecei no WG, eu contava para os amigos o que eu fazia coworking, era um ponto de interrogação na cabeça de todo mundo. Hoje não. Então, acho que está ganhando conhecimento. Eu acho que vão ter novos players, eu acho que cada vez mais os players tendem a se profissionalizar, o competidor que você citou, ele mudou a gestão, ele colocou pessoas novas, né? Tomara que dê certo. Eu gosto quando o mercado dá certo. Setor, é bom ter competidor, entendeu? Colocar o setor em xeque está aqui mais do que provado. Eu quero aproveitar para agradecer o nosso apoiador, a LIT, uma empresa especialista em eletrônicos e acessórios de alta qualidade, que tem como produtos fones sem fio, carregadores, cabos e muito mais. Lembrando que vocês, seguidores, têm um cupom SILALIT10. As informações e o link eu vou deixar aqui na descrição. Aproveitem. Uma dúvida que era interessante que a gente recebia. Com a chegada dos coworkings vão acabar os escritórios tradicionais. E o que vai fazer com esse monte de prédio? Aí eu sempre falava, olha, eles estão sendo a solução dos escritórios, porque a gente chegou lá em 2016, 2017 num pico de vacância e vocês vindo tomando tudo, baixando a vacância e mostrando a força dos escritórios, né? Então... E o coworking, ele é complementar. Exato. Ele é igual, vai morrer o carro? Não. Todo mundo vai andar de transporte por aplicativo? Não. As pessoas vão fazer a conta e falar, cara, eu quero ter o meu carro por uma questão de zelo, ou eu tenho o meu carro porque é mais barato para mim, ou eu quero ter o meu carro. Vai ter pessoas que vão ter o seu carro, assim como vai ter empresas que vão ter seu escritório. Eu não acho que o coworking domina o mercado em termos de percentual, até porque a grande maioria dos estudos das principais consultorias imobiliárias globais que fizeram estudos nesse sentido apontam o seguinte:
1/3 dos imóveis vão ter um tipo de pulmão flexível, operado por um grande player como a gente, ou pelo próprio proprietário do prédio, ou até mesmo por um grande ocupante. Pode ser que uma empresa que está no prédio ofereça ali um pulmão flexível, mas ter um pulmão flexível vai ser uma realidade dos novos prédios. O prédio precisa ser inteiro de coworking? Não. Acho que aí tem um grande erro do mercado. Achar que o meu prédio inteiro vai ser um coworking. Não. Talvez você tenha que ter 2 andares flexíveis para você poder também ter os outros andares tradicionais. É um complemento do serviço que o teu prédio oferece. Perfeito. Pessoal, aqui, os bastidores pedindo para a gente encerrar. É uma tristeza. Eu tinha um monte de perguntas que eu não fiz. Estrategicamente, eu falo bastante para evitar de receber. Não, mas o Thiago aqui sim, dispensa comentários. É um grande amigo, uma pessoa que fomenta essa indústria, é um grande líder, formador de opinião. Se vocês quiserem mais dados, informações, aqui tem muitas histórias. Como ele começou na IWG é uma história muito legal. Não vou falar para vocês comprarem... Spoiler para vocês comprarem o livro, que mostra também toda a trajetória dos escritórios, etc., a evolução do grupo IWG e esse fenômeno que foi criado dentro do grupo, né, Thiago Alves. Queria te agradecer muito pela conversa, foi um prazer, sempre muito bom falar com você. Quero já deixar o próximo já marcado, porque você sempre traz muita coisa legal pra gente. Obrigado. Muito legal. Eu que agradeço. Acho que no próximo fica aqui o compromisso de trazer para todo mundo, a gente fazer as tabelinhas aqui, o pessoal saber fazer a conta. Quando vale a pena ir para o flexível, quanto vale a pena ficar no tradicional. Essa é uma calculadora que eu lancei há 2 anos atrás, que tem feito bastante sucesso. Ela é disponível gratuitamente para todo mundo, como se fosse um open source, exatamente porque a gente quer popularizar e democratizar esse acesso ao coworking, né? Então, eu prometo que eu trago da próxima vez. Queria agradecer ao convite, Carlos. Eu que sou grande usuário do Sila, tô lá. Obrigado. Uso bastante, viu, gente? Gosto, tô sempre publicando os gráficos da Sila, sem permissão, lógico, mas tô lá copiando e colando, usando as minhas apresentações. Afinal de contas, é uma plataforma que eu particularmente uso há muitos anos e confio. Acho que a gente tem que confiar nos dados, né? Então, quando eu gero um gráfico lá, nas minhas apresentações internas, coloco e estou usando essa informação. É muito importante conhecer a equipe por trás e saber que efetivamente aquele dado ali ele tem lastro e tudo mais. Então a Sila é um grande parceiro aí, não a minha empreitada pessoal, mas também na corporativa. Muito obrigado. E lembrando vocês que quinzenalmente nós estaremos aqui postando um novo vídeo, um novo podcast. E caso tenham dúvidas, sugestões e insights para nós, sempre muito bem-vindo. Até a próxima. Obrigado.